Primeira FENAVINHO, de 25 de fevereiro a 12 de março de 1967. E assim, surge a Festa das Festas de Bento Gonçalves. Expressivas celebrações de aniversário a serem festejadas em Bento Gonçalves no ano de 1965, aliadas às constantes dificuldades de comercialização do vinho produzido pelas cantinas locais, são elementos contribuintes para o nascimento da Festa Nacional do Vinho, FENAVINHO, distribuído em uma área territorial de 522 km² na década de 1960. Bento Gonçalves apresentava-se como o maior produtor do universo vitivinícola do Brasil, cujos números informavam uma generosa colheita de uvas e uma vultuosa elaboração de vinhos. No entanto, essa expressividade não era suficiente para contentar a população de quase 35 mil habitantes à época, que ansiava por uma promoção festiva local de grandes proporções para enaltecer a magnitude do trabalho do povo bento-gonçalvense e promover a cultura local. As frequentes exposições de uvas ocorridas em cidades gaúchas de abundante produção da fruta tradicionalmente premiavam ou entregavam certificados aos agricultores responsáveis pelas melhores amostras de cada variedade. O engenheiro agrônomo Loreno Augusto Grácia, delegado regional agrícola da Secretaria Estadual de Agricultura do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, sempre integrava o grupo de avaliadores dessas exposições. As constantes participações de Grácia nesses eventos despertou nele a possibilidade da cidade na qual nasceu ser palco de uma festa semelhante, mas tendo o vinho como protagonista. Graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, em 1956, Grácia saiu de Porto Alegre para assumir um laboratório de enologia do governo gaúcho em Flores da Cunha. Nas eleições municipais de 1958, concorreu a vice-prefeito na chapa de José Mário Mônaco. Com a vitória, licenciou-se da condição de servidor público estadual, voltando a Bento Gonçalves para exercer o cargo político-administrativo em sua terra natal. Com o término do mandato em 1962, Grácia assumiu a 2ª Delegacia Regional Agrícola do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, estabelecendo maior conexão com o universo vitivinícola. Após avaliar as uvas na Festa da Uva de Caxias do Sul de 1965, ocorrida entre 20 de fevereiro e 21 de março, Grácia retornou a Bento Gonçalves com uma certeza: precisava verbalizar publicamente a sugestão de uma festa do vinho. E essa oportunidade surgiu logo. Professor de biologia no Colégio Marista Aparecida, o engenheiro agrônomo participou de uma reunião convocada pela direção escolar, cujo propósito era elaborar uma programação para comemorar o Jubileu de Prata, 25 anos, pela instalação do educandário em Bento Gonçalves, o qual se comemorava naquele ano. Do encontro ocorrido em 23 de março de 1965, participaram representantes da Associação dos Ex-Alunos Maristas de Bento Gonçalves, da Associação de Pais e Mestres e do Grêmio Estudantil do Colégio Aparecida. Depois de ouvidas as sugestões, 9 ações foram registradas em ata. Na ocasião, Grácia explanou a proposta da realização de um festival do vinho, cuja ideia foi bem acolhida por todos. Porém, de início, o evento festivo à bebida foi registrado apenas como Exposição Industrial de Bento Gonçalves. Nas reuniões seguintes, a festividade de enaltecimento ao vinho ganhou força, e as discussões se concentraram em qual dimensão se desejaria alcançar. De municipal a estadual, finalmente decidiram que seria em nível nacional. A grandeza projetada mereceu especial avaliação, e diante do nível almejado, os envolvidos entendiam que era necessário comunicar e envolver a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves para concretizar a festa. Grácia e Avelino Madaloso, diretor do Colégio Marista Aparecida, foram os responsáveis de transmitir o que se pretendia fazer para comemorar os 25 anos da instituição educacional. Também é válido lembrar que nesse mesmo ano se comemoravam os 50 anos da instalação do Colégio Escalabriniano Nossa Senhora Medianeira, inicialmente batizado de Colégio São Carlos, na cidade. E esse acontecimento, mesmo que de forma silenciosa e não reconhecida oficialmente, também contribui para que os maristas não celebrem os 25 anos com menos grandeza. No encontro com o prefeito de Bento Gonçalves, Milton Rosa, Grácia e Madaloso explicam o que os maristas planejaram para celebrar o Jubileu de Prata. Em outubro de 1965, o município completaria 75 anos de emancipação,
e a administração municipal estava elaborando a programação de seu jubileu de diamante. A coincidência de celebrações favoreceu a receptividade da prefeitura em abraçar a festa do vinho idealizada dentro do Aparecida. Anúncio oficial do evento. Após mais outros encontros para discutir o assunto, uma importante e definitiva reunião foi marcada para o dia 14 de maio, na sede do Centro da Indústria Fabril, CIF, situada no último andar do edifício Camerini. Empresários do comércio e da indústria, autoridades civis, militares e eclesiásticas ouviram atentamente o prefeito Milton Rosa e o engenheiro agrônomo Loreno Augusto Grácia. A autoridade máxima do município informou que os 75 anos de aniversário de Bento Gonçalves, cujas comemorações iniciariam no dia 11 de outubro, poderiam culminar com uma grande festividade em celebração ao vinho em fevereiro de 1966. Para que isso fosse possível, era necessário efetivo apoio e envolvimento da comunidade bento-gonçalvense. Grácia teve o privilégio de informar o modelo e o nome do evento, batizado de Primeira Festa Nacional do Vinho. Com as demonstrações de apoio verificadas na ocasião, Milton Rosa confirmou e anunciou oficialmente a realização da festividade. Na imprensa, a denominação por extenso foi acompanhada da sigla FENAVIM. No entanto, essa expressão logo foi substituída por FENAVINHO. Na mesma noite, uma comissão de planejamento da festa, mais tarde identificada como Comissão de Membros Natos, foi anunciada para comandar o início dos trabalhos, sendo composta por representantes da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Associação Comercial, Associação Rural, Câmara Municipal de Vereadores, Centro da Indústria Fabril, Escola de Viticultura e Enologia, Estação de Enologia, 1º Batalhão Ferroviário e 2ª Delegacia Regional Agrícola. Apenas 4 dias depois do anúncio de idealização da FENAVINHO, e sem ainda ter o nome do presidente oficialmente anunciado, uma comitiva de autoridades políticas e empresariais de Bento Gonçalves vai a Porto Alegre para visitar o governador do Rio Grande do Sul, Hildo Meneghetti. No encontro ocorrido no gabinete da autoridade máxima do estado, no Palácio Piratini, os bento-gonçalvenses comunicam o governador sobre a festa, falam das dificuldades enfrentadas pelo setor vinícola na comercialização de vinho e excedente de produto estocado, e já solicitam auxílio financeiro para a festividade que se aproximava. Dias depois do anúncio oficial da festa, pela iniciativa pessoal de sugerir o evento, Loreno Augusto Grácia foi nomeado presidente da diretoria executiva da edição de estreia da FENAVINHO, cuja composição era completa por Enio Fazolo, vice-presidente, Moisés Luiz Miquelão, primeiro secretário, Pedro Koff, segundo secretário, Gentil Pompermayer, primeiro tesoureiro, e Armando Neis, segundo tesoureiro. Sem ter feito qualquer ação específica de promoção da FENAVINHO, 5 dias depois da visita ao governador gaúcho, a qual foi noticiada na imprensa, a diretoria executiva sente a primeira dificuldade de organizar o evento. Uma correspondência despachada pela Delegacia Estadual, no Rio Grande do Sul do Ministério da Indústria e do Comércio, notifica a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Na carta direcionada ao prefeito Milton Rosa, consta a informação de que qualquer feira ou exposição em território brasileiro precisa ter autorização do governo federal. Uma lista de documentos indispensáveis é solicitada. Enquanto alguns integrantes da diretoria concentram energia e tempo indo atrás da documentação e criação do Estatuto da FENAVINHO para atender às exigências do Estado, outros começam a procurar lugares para a construção do pavilhão necessário à realização da festa. Em 30 de julho, é comunicado ao Poder Público Municipal que o local para a instalação do pavilhão e parque de exposição está definido. O lugar é um espaço no Antigo Planalto. Anos depois, a área seria ocupada para a instalação do campo municipal, na Avenida Presidente Costa e Silva. Um levantamento planialtimétrico do terreno e a retirada de casas de madeira existentes no local é solicitado à Prefeitura. Faltando apenas 6 meses para a realização da FENAVINHO no período anunciado, pouco havia sido feito, e a comunidade demonstrava desconfiança com sua efetivação. No entanto, o trabalho burocrático estava em pleno andamento com a elaboração do Estatuto da FENAVINHO. Composto de 24 artigos, ficou pronto em 9 de agosto de 1965. Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bento Gonçalves em 9 de outubro daquele ano, apresenta o nome oficial:
Festa Nacional do Vinho e Exposição Agroindustrial. O presidente viaja aos Estados Unidos. Contemplado com uma bolsa de estudos na Universidade Estadual de Ohio, na cidade de Columbus, nos Estados Unidos da América, em 28 de janeiro de 1964, o presidente da primeira FenaVinho, Loreno Augusto Grácia, imaginava que essa graduação, programada para iniciar em junho daquele ano, não mais fosse ocorrer. Porém, em 16 de agosto de 1965, Grácia foi comunicado de que a bolsa de estudos a qual havia sido contemplado, sobre mercado de frutas e legumes e sua industrialização, ainda tinha vigência e as aulas começariam em 2 dias. Em meio à surpresa da informação, Grácia solicitou que o vice-presidente da diretoria executiva, Ennio Fasolo, assumisse a presidência da FenaVinho. A partida do presidente, cuja ausência programada seria de 3 meses, deixou uma interrogação nos integrantes da diretoria sobre o andamento das demandas necessárias à realização da festa. No entanto, outro fator influenciou em uma decisão que alterou o cronograma original da FenaVinho. Durante mais de uma semana, choveu torrencialmente nos 3 estados do sul do Brasil, provocando uma grande enchente entre os dias 18 e 19 de agosto de 1965. O Rio Grande do Sul ficou isolado do resto do país devido à queda de uma ponte na única rodovia, BR-116, que ligava o estado a Santa Catarina. O município de São Leopoldo teve áreas alagadas e a ligação por estrada entre a capital e a serra foi interrompida. No embalo da grande nevasca ocorrida em 20 de agosto de 1965, aliado à dificuldade de comercialização do vinho e à potencial dificuldade de acesso a recursos financeiros dos governos estadual e federal, que precisariam atender a demandas dos estragos causados pelas enchentes, a diretoria executiva comunicou, no dia 27 de agosto, a transferência da FenaVinho de fevereiro de 1966 para fevereiro de 1967. 75 anos de Bento. Uma numerosa quantidade de atrações integrava a programação do 75º aniversário de Bento Gonçalves. As comemorações iniciaram no domingo de 3 de outubro de 1965, com a disputa de variadas modalidades esportivas durante a manhã. À noite, um concorrido jantar-baile no Clube Ipiranga reuniu convidados que viram o prefeito Milton Rosa cortar 75 fitas que adornavam um bolo de 3,75 metros de altura em referência ao jubileu de diamante do município. Essas atividades antecederam um importante fato na linha do tempo da FenaVinho, ocorrido no dia 10 de outubro. Nessa data aconteceu o lançamento da pedra fundamental da construção dos pavilhões destinados à festa, no lugar escolhido à época, e considerado ideal pelos membros da diretoria executiva. Bastante festejado, o momento representava a primeira ação mais concreta da existência da FenaVinho na cidade e com poder de mobilizar a comunidade para se unir ao movimento que se iniciava. As comemorações culminaram em 11 de outubro, data oficial de emancipação de Bento Gonçalves, com um majestoso espetáculo de queima de fogos e apresentação da banda Santa Cecília de Faria Lemos. A ousadia certeira do prefeito Bozeto. Logo após a passagem dos 75 anos de Bento Gonçalves, o prefeito Milton Rosa ficou doente. Sua debilitada condição de saúde exigiu que o vice-prefeito, o médico Ervalino Plácido Bozeto, assumisse a administração municipal da cidade em novembro de 1965. Quando chega fevereiro de 1966, o engenheiro agrônomo Loreno Augusto Grácia retorna dos Estados Unidos, onde permaneceu estudando por 6 meses. Com a volta do presidente da FenaVinho a Bento Gonçalves, o prefeito em exercício convoca Grácia para debater um assunto de relevante importância ao futuro da festa. Os irmãos Federico Antônio e Ângelo Grando teriam ofertado ao executivo municipal uma área de terras no bairro Vila Nova, na zona leste da cidade. Bozeto sobrevoou o lugar e compreendeu que, na ocasião, a administração pública não possuía demanda para incorporar ao seu patrimônio o espaço de 215 mil metros quadrados. No entanto, por sua vivência internacional, teve a perspicácia de avaliar que o espaço inicialmente escolhido para a construção do pavilhão da FenaVinho não possuía área para expansão. Em discussão com Grácia, também concluíram que o espaço de estacionamento no antigo Planalto seria insuficiente. Assim, o terreno encaixava-se às necessidades da FenaVinho.
Todavia, a festa não tinha recurso financeiro para efetivar a compra, a administração municipal muito menos, pois o valor sugerido para a negociação, aparentemente, deveria ser à vista. Bozetto, então, fez uso do elevado prestígio de seu nome junto à comunidade e garantiu que, se a prefeitura não cumprisse com as obrigações financeiras do negócio, ele quitaria o débito. Os irmãos Grando aceitaram. O negócio da compra da área de terras pertencente ao lote rural número 29 da linha Palmeiro foi acertado pelo valor de 12.500.000 cruzeiros. Uma entrada de 2 milhões foi acertada em 11 de março de 1966. O saldo acabou dividido em 21 parcelas de 500.000 cruzeiros cada. A Lei Municipal número 196, de 10 de maio de 1966, autorizou a compra da área com abertura do crédito necessário que, após da quitação, passou a ser propriedade do município de Bento Gonçalves. Os diferentes projetos começam a sair do papel. A imensidão de necessidades à realização da Fenavinho não tinha condições de ser atendida exclusivamente pelo tempo e energia dos 6 integrantes da diretoria executiva da festa. Para executar todas as demandas foram criadas 19 comissões, cujos coordenadores de cada uma delas possuíam liberdade, não financeira, para fazer o que necessário fosse, com o propósito de atingir as metas e objetivos traçados. Divididas por assuntos: alimentação, bilheterias, construção, desfiles, distribuição de brindes, exposição de uvas, exposição industrial, financeira, fiscalização, hospedagem e alojamento, imprensa e propaganda, promoções esportivas, promoções sociais, recepção e informações, recepcionistas, ornamentação de vitrines, segurança, tendas, vinho encanado. A principal das comissões era a da construção da obra idealizada para receber a exposição industrial e as atrações de entretenimento no parque. Quando a previsão inicial era a construção do pavilhão no antigo Planalto, a imprensa bento gonçalvense noticiou a existência de um anteprojeto, apresentado à diretoria executiva em agosto de 1965 para apreciação, em formato de pipa de vinho, com dimensões de 25 metros de largura por 50 metros de comprimento. A ideia foi abandonada com a escolha de um novo terreno. No espaço maior, a diretoria executiva da festa previu a possibilidade de uma construção mais grande. O arquiteto Antônio Pasquale projetou uma obra de 3 pavilhões, com tamanho de 90 metros de comprimento por 24 metros de largura cada um. Porém, na execução do projeto, cujos engenheiros participantes eram João Carlos Pompermayer e Nelson Tegon, não se respeitaria a ideia original. A troca de lugar para a construção do pavilhão, à época, provocou a formulação de opiniões contrárias entre os moradores bento-gonçalvenses. Alguns defendiam a visão de futuro do prefeito em exercício. Outros julgavam que o novo local era muito distante do centro da cidade. Sem dar muita atenção às críticas, a diretoria executiva da Fenavinho estava concentrada em outro problema: iniciar a terraplenagem do terreno. Com apoio do 1º Batalhão Ferroviário, da 2ª Delegacia do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, e da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, que emprestam tratores, carregadeiras e caminhões caçamba, são iniciados os trabalhos de retirada da vegetação e limpeza do terreno entre março e abril de 1966. Em junho, o lugar que antes era totalmente inacessível já possuía estrada de entrada, postes e o espaço onde o pavilhão de exposições seria construído já estava com sua terraplenagem praticamente pronta, provocando sentimento de orgulho nos envolvidos. Troca o presidente da festa. Em data desconhecida entre julho e agosto de 1966, e com uma importante etapa para a existência do pavilhão em estágio avançado, o engenheiro Grácia se ausenta de Bento Gonçalves para participar de um curso na cidade de Viçosa, em Minas Gerais. A constante ausência do presidente da festa, que precisava atender diferentes demandas da Delegacia Regional da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, da qual era servidor, desagrada algumas lideranças na cidade, sob a justificativa de que os trabalhos para a efetivação da Fenavinho em fevereiro de 1967 estariam atrasados. Em entrevista publicada no jornal O Eco do Vale, em julho de 1990, Grácia explica que, enquanto estava em Minas Gerais, recebeu um telegrama com a informação de que alguns membros natos da Fenavinho estavam apreensivos com o cronograma de ações para a realização da festa.
quando retornou a Bento Gonçalves em agosto, foi surpreendido com diferentes argumentos sobre sua postura como presidente. Um deles era a de que estaria se projetando demais perante a sociedade. A informação foi transmitida por Ernesto Mânica, vigário na paróquia Santo Antônio e figura religiosa de considerável poder em Bento Gonçalves à época. Incrédulo e também sabedor das capacidades de articulação das forças político-partidárias existentes na cidade, Grácia convocou um encontro com os membros natos da Fenavinho para apresentar um relatório do que a diretoria executiva já havia feito, bem como informar a sua renúncia ao cargo de presidente da festa. Com a vaga de comandante da Fenavinho em aberto, Mânica se reúne com Milton Rosa, que estava prestes a voltar a assumir a condição de prefeito municipal de Bento Gonçalves, para conversar sobre a necessidade de encontrar um nome para o cargo máximo da festividade. Na companhia do prefeito licenciado, Mânica se dirige até a empresa Massas Alimentícias Limitada, futura Isabela. Na indústria de massas e biscoitos situada no bairro Botafogo, vão conversar com o gerente Moisés Luiz Miquelon. Em seus relatos, Miquelon sempre informou que as duas lideranças municipais entraram em seu local de trabalho, informando que a comissão de membros natos da Fenavinho havia nomeado ele, Miquelon, o novo presidente da festa. Na realidade, a reunião de membros natos relatada por Mânica nunca aconteceu. O convite não foi aceito de imediato, pois o escolhido queria conversar com a esposa e também apresentar algumas condições para assumir o importante cargo. Na edição de 4 de setembro de 1966, o correspondente do jornal Diário de Notícias, em Bento Gonçalves, Itacir Giacomello, escreve que uma importante reunião foi realizada na sede do Poder Legislativo local, para tratar de assuntos referentes à realização da primeira Fenavinho. Na ocasião, a comissão de membros natos reforçou o pedido a Miquelon para aceitar o convite. Quando teve a oportunidade de se manifestar, o industriário verbalizou que se sentia lisonjeado pela lembrança de seu nome para conduzir evento tão significante para a cidade. Mas, para que isso fosse possível, precisaria contar com um esforço coletivo da comunidade empresarial no aspecto financeiro. Necessitava da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves a cedência de equipamentos da Secretaria de Obras e a colaboração das mais variadas lideranças, ativando movimentos necessários para concretizar os planos que pudessem tornar a Festa Nacional do Vinho realidade, e não apenas um sonho. Após o debate de diálogos e um levantamento geral das possibilidades de financiamentos, com o integral apoio dos que participaram do encontro, Miquelon foi anunciado como o novo presidente da edição de estreia da Fenavinho. As justificativas da necessidade de auxílio financeiro e a proposta de que o valor ofertado seria recebido em forma de empréstimo para ser devolvido pela diretoria executiva após a realização da festa, gerou positivo resultado em uma estratégica reunião na contadoria da prefeitura, na noite de 5 de setembro. Em uma demonstração de confiança e estímulo aos demais proprietários de estabelecimentos empresariais na cidade, o empresário Luiz Mateus Todeschini, diretor da Acordeões Todeschini S.A., ofereceu 5.000 cruzeiros, abrindo o livro de ouro dos empréstimos. A generosa iniciativa de uma empresa desvinculada do cenário vitivinícola, mas sempre solidária aos interesses coletivos do território no qual estava sediada, fez surtir efeito imediato. As indústrias do universo da uva e do vinho botaram a mão no bolso. Na sequência de dias, 93 nomes de empresas e pessoas físicas engrossaram a lista de contribuintes, totalizando uma arrecadação de 56.414 cruzeiros. Para ajudar, empresas fornecedoras de serviços ou produtos para a construção do pavilhão central ofereceram consideráveis descontos nos orçamentos. Além do subsídio viabilizado junto às empresas locais, a diretoria executiva também se esforçou para obter verbas estaduais e federais, as quais foram efetivadas com muita perseverança. Uma curiosidade sobre a moeda corrente nacional no Brasil à época é válida de ser informada. A Fenavinho vivenciou a transição do Cruzeiro para Cruzeiro Novo, cuja mudança ocorreu em 12 de fevereiro de 1967. Com um prazo de 6 meses para a abertura oficial da Fenavinho, os dias que antecederam a data demonstrariam a força de um povo unido, lutando com energia descomunal para tornar realidade o evento que se transformaria na Festa das Festas de Bento Gonçalves. De início, Miquelon redefiniu a diretoria executiva, convidando nomes de referência na cidade para assumir as posições.
Luiz Mateus Todeschini, vice-presidente, Hilário Caetano Posa, primeiro secretário, Mário Morassuti, segundo secretário, Dorvalino Posa, primeiro tesoureiro, Gentil Teófilo Pompermayer, segundo tesoureiro, e Anacleto Adorindo Tedesco, secretário executivo. Reorganizou as comissões e iniciou uma corrida contra o tempo com foco na construção do pavilhão do Parque de Exposições. Com dinheiro em caixa e emissão do alvará de construção pela Prefeitura de Bento Gonçalves no dia 14 de setembro, na mesma data, Milton Rosa, que havia reassumido a condição de prefeito, assina o Decreto Municipal número 221, oficializando a FENAVINHO. Um cronograma de obras no Parque de Exposições foi iniciado. Dos 3 pavilhões projetados pela empresa Cocil Limitada, apenas um seria erguido. Antes da empreiteira de obras Bento Gonçalves Limitada colocar no local seus pedreiros, o DAER, o 1º Batalhão Ferroviário e a secretária de Obras da Prefeitura voltam à cena para oferecer imprescindível ajuda com o empréstimo de equipamentos de terraplenagem. A jornada de trabalho para construir o único pavilhão, nominado de central e com 2 andares sobre a recepção do térreo, foi de segunda a segunda-feira, das 6 horas às 24 horas de cada dia. Aos finais de semana, agricultores saíam da zona rural rumo ao local das obras com ferramentas próprias, oferecendo-se ao presidente da comissão, o incansável Alcides Fontanari, para auxiliar nas atividades. As diferentes comissões. Cada comissão da FENAVINHO possuía um presidente, que coordenava outra considerável quantidade de pessoas convidadas a ajudar. Com praticamente tudo iniciando do zero, o trabalho de cada um dos grupos era gigante. Algumas das atividades a serem desenvolvidas pelas comissões transmitem um pouco da dimensão e desafios que os envolvidos tiveram. A comissão de hospedagem precisava quantificar o número de leitos disponíveis, listando opções em residências particulares, escolas e até mesmo nos hospitais, uma vez que poucas eram as opções tradicionais para os visitantes dormirem em Bento Gonçalves à época. Fazer funcionar um restaurante dentro do parque de eventos foi meta alcançada pela Comissão de Alimentação, pois, onde os visitantes poderiam almoçar, era preocupação dos organizadores da FENAVINHO. As primeiras identidades visuais da Festa Nacional do Vinho, para reconhecimento oficial da Festa Nacional do Vinho e consequente autorização legal de sua realização, entre fevereiro e março de 1967, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a diretoria executiva da festa precisava registrar a marca da FENAVINHO. O registro foi solicitado junto ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, DNPI, em 27 de outubro de 1966. Uma folha de papel na qual se encontrava impresso 5 vezes a expressão FENAVINHO, em letras maiúsculas e na cor preta, foi encaminhado ao órgão federal instalado na cidade do Rio de Janeiro. Pouco mais de um mês depois da solicitação, o presidente Moisés Miquelon foi comunicado por documento emitido pela Delegacia Regional de Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul que a FENAVINHO estava legalmente autorizada para funcionar. No Diário Oficial da União de 6 de dezembro de 1966, está impresso o despacho do processo que por dias preocupou os integrantes da diretoria executiva, ansiosos em vencer essa burocrática etapa para a realização da festa. A primeira marca apresentada junto ao DNPI nunca teve alguma peça publicitária com sua aplicação. Em sua linha do tempo, a FENAVINHO seria apresentada ao público em diferentes versões de letras, cores e nomes, até alcançar uma identidade visual definitiva. O desafio da divulgação. Presidida por Edgar Nunes, a Comissão de Imprensa e Propaganda carregava o desafio de divulgar a FENAVINHO. Numa gentileza da firma na qual Nunes trabalhava, a comunicação oficial da festa foi idealizada pela agência McCann Erickson, rede americana de publicidade e considerada uma das mais influentes do mundo, responsável pelas campanhas de marketing da Cantina Dreher S.A. Diferentes peças foram criadas pela McCann Erickson. Flâmulas de papel e tecido, cartazes de variados formatos e adesivos para carros e caminhões compunham um conjunto de materiais de divulgação entregues aos moradores locais, nas cidades vizinhas e nos principais meios de comunicação espalhados pelo Brasil. Na carona da Dreher, anunciante nos grandes conglomerados de comunicação existentes no país à época, a FENAVINHO conquistou relevantes espaços em conceituados jornais e revistas e em emissoras de rádio e televisão, difundindo a grande festa do vinho em Bento Gonçalves. Festa da Cumeeira reúne jornalistas no Parque da FENAVINHO. 3 meses antes da estreia da FENAVINHO,
A diretoria executiva executou um audacioso plano de divulgação da festa, embora o evento já ocupasse espaço em jornais, no rádio e na televisão. Os diretores decidiram visitar a cidade de Porto Alegre na semana de 14 a 18 de novembro, quando foram levar novidades da FenaVinho aos meios de comunicação. Porém, o objetivo era convidar a imprensa da capital gaúcha para 2 ocasiões especiais a serem realizadas em Bento Gonçalves no dia 26 de novembro. Moisés Miquelon, Edgar Nunes e Carlos Arçuaga convidaram jornalistas de meios de comunicação com sede em Porto Alegre e correspondentes de outras importantes publicações nacionais para participarem de um momento simbólico para a FenaVinho e cultural para Bento Gonçalves. O pavilhão central estava prestes a ser concluído com a finalização da cobertura do telhado. Entre os moradores locais, quando uma construção era terminada, celebrava-se o ato com um evento folcloricamente conhecido como Festa da Cumeeira, que representa o ato de colocação da última telha no telhado. Esse primeiro convite, então, convocava os jornalistas a participarem de um churrasco no local de construção do pavilhão central, onde, além de almoçarem, poderiam conferir em loco o andamento da obra que receberia a exposição industrial da FenaVinho. O segundo convite referia-se a uma festividade musical e de beleza. Para promover ainda mais a festa, foi idealizada a escolha da Imperatriz do Vinho, que aconteceria no baile da imprensa, no Clube Ipiranga. Os jurados da escolha seriam alguns dos jornalistas convidados. O prestígio aos profissionais de imprensa alcançou o resultado esperado. 3 ônibus partiram de Porto Alegre rumo a Bento Gonçalves no dia 26 de novembro. Durante o almoço, os jornalistas ouviram da diretoria executiva os detalhes de uma grande atração da festa. Vinho seria distribuído gratuitamente nas ruas de Bento Gonçalves. As palavras do presidente Moisés Miquelon anunciavam oficialmente o vinho encanado que tanta repercussão teria depois de a informação ser difundida na imprensa. Hospedados no Hotel Vinocap, especialmente concebido com inspiração na FenaVinho, pelo empresário Aristides Bertuol no prédio construído por Elias Dalonder, os jornalistas descansaram para, à noite, se divertirem no aguardado evento de escolha da Corte do Vinho brasileiro. Corte do Vinho é eleita em grandioso baile da imprensa. Baile de apresentação das candidatas e escolha de Sua Alteza, a Imperatriz do Vinho. Eram as palavras que compunham o convite pessoal e intransferível de uma noite memorável para Bento Gonçalves. Ao invés de escolher uma mulher para ser rainha da festa, a diretoria executiva ampliou os horizontes da festividade ocorrida no Clube Ipiranga, na noite de 26 de novembro de 1966. Um grupo de senhorinhas da sociedade Bento Gonçalvense convidou 12 jovens a participarem do certame. A disputa iniciou às 15h30, no Clube Aliança, onde as candidatas Adejaíra Maria Fontana, Eliane Magnani, Iegle Gellen, Laura Trigo Álvares, Liane Maria Mazzini, Maria da Glória Baldiceroto, Maria Célia Carvalho, Mariazinha Potric, Magda Angélica Carvalho, Sandra Guerra, Tânia Lourdes Tozon e Tânia Maria Bota foram entrevistadas pelos membros da comissão julgadora, integrada por 9 pessoas, 6 jornalistas, mais o prefeito de Bento Gonçalves, Milton Rosa, a rainha da festa da uva, Silvia Ana Selle, e o comandante da guarnição do município, Coronel Heleno Dias. Após o jantar oferecido aos integrantes da comitiva de imprensa na cantina Dreher, os jornalistas trocaram de roupa no Hotel Vinocap e seguiram ao Clube Ipiranga. As candidatas, responsáveis pela confecção de seus próprios vestidos, saíam de uma pipa de vinho para desfilar em uma improvisada passarela montada com tábuas sobre pequenos barris. Antes do baile da imprensa, o qual seria animado pelo conjunto musical do Renato, a comissão julgadora anunciou os nomes de Iegle Gellen e Liane Maria Mazzini como damas de honra da Corte do Vinho, com um vestido confeccionado por sua tia, a costureira Maria Cândida Nunes Guerra. A candidata Sandra Guerra encantou os jurados, que a elegeram Imperatriz I do Vinho para reinar não somente para a festa, mas para enaltecer a beleza e magia do universo do vinho no Brasil. Com apenas 17 anos de idade, a estudante frequentadora de 2 escolas ao mesmo tempo, segundo ano de magistério na Escola Estadual Cecília Meireles e primeiro ano do curso científico no Colégio Estadual Mestre Santa Bárbara, ajudaria a promover Bento Gonçalves e a FenaVinho com a grandeza as quais mereciam. O sonhado pavilhão central fica pronto.
A visita dos jornalistas a Bento Gonçalves para observar o andamento das obras do pavilhão e a escolha da Imperatriz I do vinho fornece um fôlego diferenciado para a festa. A partir desses fatos, a comunidade passa a viver mais intensamente o evento. Conforme os próprios integrantes da diretoria, pairavam dúvidas sobre as possibilidades reais de se conseguir realizar a FenaVinho dentro do prazo previsto. Até mesmo nas comissões, percebia-se esse sentimento, uma vez que praticamente pouco cada uma delas havia feito. Faltavam pouco menos de 100 dias para a inauguração e muita coisa precisava sair do papel. Um sentimento de orgulho pelo que estava sendo feito espalhou-se pela cidade. As comissões aceleraram os motores para alcançar suas metas e contagiar os que estavam distantes. Animados com o que se observava, a diretoria executiva empenhou-se ao máximo para concluir as obras no Parque da FenaVinho, enquanto a população engajava-se em outras ações. Lojas que comercializavam tintas ofereciam descontos aos que quisessem renovar a pintura de suas casas. A prefeitura estimulou os moradores a revigorarem seus jardins. Os agricultores se inscreveram e buscaram orientações para participar da exposição de uvas. As ruas de acesso ao lugar da festa começaram a ser abertas. Onde antes era só mato, a comunidade passou a enxergar uma obra que refletia o esforço coletivo entre Estado e sociedade civil. Um pavilhão inserido dentro de uma área de terra, a qual começou a ser chamada de parque, estava prestes a se tornar em um inimaginável marco para a história de Bento Gonçalves. Município ganha brasão, hino e bandeira. Na carona da FenaVinho, Bento Gonçalves foi contemplado com a criação de 3 importantes símbolos do município: o brasão, o hino e a bandeira. Os esboços do brasão começaram a ser desenhados em 1965, dentro do Colégio Marista Aparecida. O hino foi criado pela professora Maria Borges Frota e a melodia é de autoria do músico Rui Barros. A bandeira usa o brasão com o acréscimo da expressão paz e trabalho, escrita em uma estreita faixa de cor vermelha sobre um fundo branco. Atrações permanentes dentro do parque. Desde a década de 1950 mencionada e reconhecida como Capital Brasileira do Vinho, Bento Gonçalves também ostentava um outro título de grandeza segmentada. Com 2 reconhecidas fábricas de instrumentos musicais instaladas na cidade, era comum as pessoas se referirem ao território bento-gonçalvense como capital dos acordeões. Vice-presidente da FenaVinho e dono da Acordeões Todeschini S.A., à época considerada a maior empresa fabricante de acordeões da América Latina, Luiz Mateus Todeschini sugeriu à comissão executiva a instalação da estátua de um gaiteiro no parque, cuja obra artística seria um presente de sua empresa. Aceita a sugestão, Todeschini passou a responsabilidade de viabilizar o trabalho para Sérgio Filipon, que trabalhava na indústria de acordeões. A estátua do gaiteiro começou a ser esculpida na localidade de Daltro Filho, pertencente a Garibaldi à época e atualmente a Imigrante, onde havia uma pedreira. Frei Osvaldo Stefani entalhou um bloco de 4 toneladas, deixando pronto o lado frontal da estátua. A gigantesca estrutura de arenito, com 3,30 metros de altura, foi deitada na carroceria de um caminhão coberta de feno. Para evitar avarias no transporte, a obra seria finalizada em Bento Gonçalves. Após alguns dias de dedicação, Stefani finalizou o trabalho. Uma placa de metal fixada na base da obra, cujo nome é Gaiteiro Típico dos Pampas, informa do que se trata. Homenagem de Acordeões Todeschini S.A., a cidade de Bento Gonçalves, o maior centro produtor de acordeões das Américas. Bento Gonçalves, fevereiro de 1967. Com as constantes ampliações dos pavilhões ao longo dos anos, a estátua seria transportada para outros 2 lugares dentro do parque, até se estabelecer no local onde se encontra atualmente. O conjunto de atrações fixas no Parque da FenaVinho, no ano de 1967, também era composto por uma locomotiva e um restaurante. A locomotiva era um presente do 1º Batalhão Ferroviário, que tanto colaborou para as construções. E o restaurante se apresentava como necessidade de atendimento aos milhares de turistas que passariam pelo lugar nos 16 dias de festividade. Presidente do Brasil confirma participação na abertura da festa. A formação da Corte do Vinho com a Imperatriz e suas damas de honra emprestaram um status de elegância à festa.
Com Sandra Guerra, Liane Maria Mazzini e Yegli Gellen, a divulgação se fortaleceu. A beleza do trio das jovens bento-gonçalvenses abria portas por onde elas passavam, bem como conquistava espaços em lugares não pensados que pudessem estar. Quando esteve divulgando a Fenavinho no Rio de Janeiro, a Comissão de Publicidade e Propaganda conseguiu levar Sandra e suas damas para os programas de televisão da Hebe Camargo e do Chacrinha. A expectativa pela realização da Fenavinho deixava eufóricos os integrantes da diretoria, que cada vez mais davam passos para ir ao encontro de grandes conquistas. Observadores das visitas presidenciais à Festa da Uva de Caxias do Sul, os líderes da Fenavinho almejaram o mesmo. Porém, não sabiam qual caminho percorrer para tornar realidade o que parecia um sonho distante. A solução foi encontrada na igreja, que já apoiava massivamente a festa. Ernesto Mânica, vigário na paróquia Santo Antônio e representante do bispo em Bento Gonçalves, desejava muito o sucesso da Fenavinho. Porém, o vinho possuía uma imagem de bebida do pecado, e isso precisava ser desconstruído na mente das pessoas. Mânica sugeriu aos padres que os sermões nas missas fossem sobre passagens bíblicas nas quais o vinho era mencionado, aproveitando para também promover a Fenavinho. Vivenciada em um período no qual a igreja considerava anticristãs as pessoas que trabalhavam em dias de descanso, o padre Mânica permitiu que as pessoas envolvidas na construção do pavilhão central pudessem continuar suas atividades em horários estendidos e aos domingos. A pausa no canteiro de obras do Parque da Fenavinho ocorria eventualmente aos domingos de manhã, quando Mânica rezava uma missa no local, também reunindo pessoas que deixavam a zona rural para ajudar em algum serviço qualquer. Toda essa liderança da figura religiosa de elevado prestígio em Bento Gonçalves favorecia Mânica a ter bons contatos políticos em nível estadual e nacional. Com expressiva votação em território bento-gonçalvense em período de eleição, o deputado federal Daniel Faraco foi procurado por Mânica para auxiliar no convite ao presidente dos Estados Unidos do Brasil, nome do país de 1889 até 1968, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, para visitar a Fenavinho. Conquistando vaga na Câmara dos Deputados desde 1946, Faraco desfrutava de bom trânsito no governo federal. E por ter ocupado o cargo de ministro da Indústria e do Comércio entre 1964 e 1966, possuía estreita relação com Castelo Branco. Mânica despachou uma carta a Faraco, sensibilizando o deputado a se esforçar no desafio de obter sucesso no ato de convidar a autoridade máxima do governo brasileiro para participar da abertura da Fenavinho na pouco conhecida cidade de Bento Gonçalves. Em depoimentos gravados de Moisés Miquelon, nos quais explicava em detalhes o fato do convite presidencial, o presidente da primeira Fenavinho narrava que após Faraco convidar Castelo Branco para a visita, o presidente teria dito: "Se isso é importante para você, é importante para o seu povo, então eu vou na festa." A notícia foi transmitida por telegrama do Rio de Janeiro a Bento Gonçalves. A informação, recebida 10 dias antes da abertura da festa, deixou eufóricos os integrantes da diretoria executiva e a população bento-gonçalvense em geral. Finalmente chega o dia 25 de fevereiro. No aguardado sábado de 25 de fevereiro de 1967 para a população de Bento Gonçalves, o presidente Castelo Branco e sua comitiva governamental saíram do Rio de Janeiro às 7h30 a bordo da aeronave Vickers Viscount 789D da Força Aérea Brasileira, FAB. Às 10h30, o avião presidencial com 6 tripulantes e 37 passageiros pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Enquanto o presidente do Brasil desembarcava na capital do Rio Grande do Sul para ser recepcionado pelo governador gaúcho, Walter Perac Barcelos, a comissão executiva da Fenavinho aguardava o chefe da nação brasileira no campo da aviação, no bairro Planalto. A programação de viagem previa a decolagem de um avião C-47 às 10h50 para um pouso às 11h20 em Bento Gonçalves. Em frente ao hangar do Aeroclube, Castelo Branco receberia as honras militares para depois cumprir a agenda oficial na cidade. No entanto, a fraca chuva e a insistente neblina que demorava a se dissipar na capital do vinho impediram que o presidente do Brasil chegasse de avião a Bento Gonçalves. O mau tempo não intimidou Castelo Branco,
que logo questionou se havia como chegar ao destino final de sua viagem presidencial por terra. Por rádio, os militares que organizavam sua chegada na Serra Gaúcha receberam a informação de que Castelo Branco faria a viagem para abrir a Fenavinho de carro. Uma grande comitiva de automóveis de cor preta saiu de Porto Alegre com previsão de chegada às 13h15. A solenidade de recepção organizada em frente ao hangar do Aeroclube Bento Gonçalves foi transferida para o centro da cidade. Para ir ao palco da Festa Nacional do Vinho, Castelo Branco percorreu o trajeto partindo de Porto Alegre até a cidade de São Sebastião do Caí, de onde seguiu para Caxias do Sul pela BR-116 até alcançar a cidade de Farroupilha, onde terminava o asfalto. A fina chuva que caiu durante a madrugada e início da manhã deixou os 20 quilômetros da estrada de chão até Bento Gonçalves enlameada, aumentando um pouco mais o tempo de viagem. Um espocar de foguetes anunciou a chegada da comitiva presidencial pela Estrada do Barracão, deixando mais eufórica a multidão que o aguardava no centro da cidade. Para garantir a segurança do presidente do Brasil em Bento Gonçalves, centenas de policiais acompanharam a visita. Alguns soldados vieram de Porto Alegre. O conjunto foi completo com praças locais e milicos do 1º Batalhão Ferroviário. Pacífica, a população bento-gonçalvense não deu trabalho ao aparato de segurança organizado para a ocasião. Mesmo sem qualquer tipo de cordão de isolamento, os espectadores respeitaram o limite de espaços do grandioso acontecimento na história do município. A presença em Bento Gonçalves. Escoltado por 2 motocicletas da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, desde sua saída em Porto Alegre, o Chevrolet Impala que transportava o presidente, que viajou ao lado do motorista e foi acompanhado no banco traseiro pelo governador gaúcho e o bento-gonçalvense Ernesto Geisel, ministro-chefe do gabinete militar, estacionou na rua Saldanha Marinho às 13h05. Em posição de sentido, o presidente Castelo Branco recebeu as honras militares com formação de soldados do 1º Batalhão Ferroviário no meio da rua Saldanha Marinho, entre as ruas Marechal Floriano e Marechal Deodoro. Em seguida, passou as tropas em revista e, ao invés de se dirigir diretamente à Prefeitura Municipal, seguiu caminhando pelos paralelepípedos da Marechal Deodoro até a rua Júlio de Castilhos para saudar a população que se aglomerava nas calçadas. Ladeado pelo governador e pelo prefeito Milton Rosa, subiu a escadaria de acesso à prefeitura, aplaudido pelas recepcionistas da Fenavinho, uniformemente trajadas com saias vermelhas, blusa branca, corpete preto e chapéu de palha. No salão nobre da prefeitura, o presidente da Fenavinho, a imperatriz e damas de honra da festa foram os primeiros a cumprimentar o presidente do Brasil. Em rápida cerimônia, apenas o prefeito Milton Rosa e o presidente Castelo Branco discursaram. Na ocasião, a máxima autoridade executiva do Brasil recebeu o título de cidadão de Bento Gonçalves, reconhecido pela Lei Municipal, número 194, de 4 de abril de 1966, assinada pelo prefeito em exercício, Ervalino Plácido Bozetto, à época do presidente legislativo local, Lucindo Andreola. Na sequência do protocolo no Salão Nobre da Prefeitura, o presidente Castelo Branco se dirigiu ao gabinete do prefeito Milton Rosa, onde teve 6 rápidas audiências com representantes de diferentes segmentos. Da Sociedade Médica do Vale do Rio das Antas, ouviu o pedido da reabertura imediata do Hospital da Sociedade Beneficente Maria Tereza Goulart, prédio onde funcionaria o Hospital Walter Galassi, fechado desde a instauração da ditadura militar no Brasil, em março de 1964. O qual foi atendido posteriormente à visita presidencial, uma vez que o ministro da Saúde, Raimundo de Brito, integrava a comitiva federal que visitou Bento Gonçalves e agilizou o processo. Também recebeu a solicitação dos dirigentes da Associação Profissional do Trabalho da Indústria Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico, que solicitaram a conclusão das obras do ginásio industrial, destinado ao ensino técnico para a formação de profissionais para serem encaminhados ao mercado de trabalho. Inacabado, o prédio na esquina da Avenida Planalto com a rua Ernie Hugo Dreher seria demolido em julho de 1974. Em encontros separados, conversou com a diretoria executiva da Fenavinho, a imperatriz e suas damas de honra, com integrantes do Diretório Municipal da Aliança Renovadora Nacional, Arena, vereadores de Bento Gonçalves e uma comissão de prefeitos do Vale do Rio das Antas, que entregou um memorial com importantes reivindicações ao desenvolvimento da região. A principal audiência ocorreu com representantes do Centro da Indústria Fabril, CIF,
associação comercial e empresários da indústria vinícola. Com frequentes dificuldades na comercialização dos estoques de vinho, os cantineiros reivindicaram benefícios para auxiliar o aumento no consumo. Dos diretores da CIF e Associação Comercial, o presidente Castelo Branco ouviu o pedido para a solução de um problema, o qual ele mesmo havia sido testemunha: a construção de uma estrada com ligação direta a Porto Alegre, passando pela localidade de São Vendelino. Sobre esse tema, transita na memória oral coletiva da comunidade bento-gonçalvense diferentes versões de um possível diálogo do presidente Castelo Branco com o governador gaúcho, abordando o problema com as seguintes falas: "Você abandonou esse povo? Como que uma comunidade faz uma festa com essa grandeza e não se tem estradas para chegar até aqui?" Coincidência ou não, o fato é que tempos depois iniciaria a abertura da rodovia que há anos adormecia em discursos de projetos do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DAER. Antes do almoço, Castelo Branco seguiu rápido para a esquina das ruas Marechal Deodoro e Júlio de Castilhos, onde inaugurou a nova agência da Caixa Econômica Federal, no térreo do recém-inaugurado edifício Bento Gonçalves. Aquilo que estava se transformando em problema para a diretoria executiva da Fenavinho transformou-se em uma grande cerimônia festiva, quando os donos da Dreher informaram que patrocinariam o almoço de recepção ao presidente Castelo Branco nas dependências da empresa. Em um novo pavilhão recentemente inaugurado e majestosamente decorado, foi servido o banquete elaborado pela equipe do Hotel Plaza São Rafael de Porto Alegre. O diretor Carlos Dreher Neto recepcionou a autoridade máxima do Brasil, guiando Castelo Branco por diferentes setores da empresa, até, finalmente, chegar no espaço onde iria almoçar para receber de presente uma faca e um cacho de uvas confeccionados de prata em agradecimento à sua ilustre visita na Dreher. Após almoçar e antes de seguir ao Parque da Fenavinho para a abertura oficial do evento que o trouxe ao Rio Grande do Sul, Castelo Branco visitou a Escola de Viticultura e Enologia, conferindo de perto as instalações e o funcionamento da instituição de ensino federal vinculada ao Ministério da Agricultura, que servia de palco para a exposição de uvas integrante da programação da festa. Finalmente, Castelo Branco se dirigiu ao Parque da Fenavinho, onde chegou às 16h15. Um grupo de convidados participou da solenidade de abertura da festa, com o descerramento de uma placa de bronze, efeméride da primeira edição da Festa Nacional do Vinho. Grudadas na cerca que circundava o pavilhão de exposições, milhares de pessoas ouviram o único discurso da tarde, pronunciado pelo presidente da Fenavinho, Moisés Miquelon, que presenteou Castelo Branco com uma mini pipa de vinho confeccionada em madeira. Ansioso para visitar a exposição industrial da Fenavinho, Castelo Branco permaneceu 1 hora no interior do pavilhão central. Passou em todos os estandes distribuídos entre os 3 corredores. Conversou com os empresários, ouviu sobre móveis e vinhos, abraçou crianças, cumprimentou autoridades e surpreendeu-se com o que viu e ouviu do universo da uva e do vinho. Após 5 horas de permanência na capital brasileira do vinho, o presidente do Brasil se despediu da população percorrendo a pé, em meio ao barro, o trecho de saída do Parque da Fenavinho. Foi embora de Bento Gonçalves, impressionado com a capacidade de um povo organizado na união de esforços para o desenvolvimento do território sobre o qual o Brasil pouco conhecia. O retorno de carro a Porto Alegre, onde cumpriria a agenda oficial com diferentes inaugurações na manhã seguinte, foi acompanhado do sentimento de quão significante foi a viagem ao interior do Rio Grande do Sul, e com qual parcela, como presidente do Brasil, poderia contribuir para a continuidade do almejado crescimento econômico de um lugar distante das rotas rodoviárias existentes até então. A magnitude alcançada no primeiro dia de realização da Fenavinho, provocada pela presença do presidente da nação brasileira, respingou nos demais dias da festa. A curiosidade em saber os motivos que fizeram Castelo Branco sair do Rio de Janeiro e se deslocar a uma cidade pouco conhecida no sul do Brasil, contaminaram as pessoas a visitarem o evento que havia ganhado ampla divulgação na imprensa. Entre os gaúchos, Bento Gonçalves já era destino de veraneio entre as décadas de 1920 e 1950, quando famílias saíam de Porto Alegre para subirem a serra de trem e se hospedarem nos inúmeros hotéis situados na zona urbana da cidade e no interior, como Pinto Bandeira e Monte Belo, à época em que eram distritos. A construção da estrada de ligação da região metropolitana de Porto Alegre ao litoral gaúcho
pela estrada de Santo Antônio da Patrulha, na década de 1950, e a posterior conclusão do trecho sul da BR-101 pelo Exército Brasileiro, no início de 1960, diminuíram o fluxo de turistas a Bento Gonçalves. Nesse conjunto de episódios, a FENAVINHO de 1967 contribui para recolocar Bento Gonçalves no mapa turístico do Rio Grande do Sul e incrementar aspectos políticos e econômicos da cidade emancipada em 11 de outubro de 1890. Castelo Branco despediu-se do Rio Grande do Sul às 9h15 de domingo. A viagem com destino a Bento Gonçalves foi a 7ª e última vez em que ele pisou em solo gaúcho como presidente do Brasil, cujo mandato, iniciado em 15 de abril de 1964, encerrou em 15 de março de 1967, 3 dias após o término da FENAVINHO. Primeiro presidente da ditadura militar no Brasil, Castelo Branco faleceu aos 66 anos, vítima de um acidente aéreo no dia 18 de julho de 1967, quando o avião do exército no qual estava se chocou no ar com um jato da FAB, em Fortaleza, no Ceará. Os outros 15 dias de festa nacional do vinho. Passada a euforia pela inédita visita de um presidente do Brasil a Bento Gonçalves, os esforços da diretoria se concentraram no restante de tempo de FENAVINHO, cuja programação contemplava inúmeras e variadas atrações. A noite do sábado de abertura da festa foi reservada para um fato especial. No embalo dos acontecimentos do primeiro dia de evento, as atenções da comunidade bento-gonçalvense se direcionaram para o Clube Ipiranga, cenário do baile de gala e coroação de Sua Alteza, a Imperatriz I do Vinho. A festiva cerimônia iniciou às 11 horas da noite, com a solene apresentação das integrantes da corte, saindo de uma pipa de vinho montada dentro do salão de baile do Clube Ipiranga. O prefeito Milton Rosa teve a honra de ser o primeiro a conduzir uma das damas de honra, Iegle Gellen. Liane Mazzini foi recepcionada pelo juiz de direito do Fórum de Bento Gonçalves, Valdemar Luiz de Freitas Filho. Moisés Miquelon, presidente da FENAVINHO, conduziu a Imperatriz Sandra Guerra até um garrafão de vinho gigante, construído de vime, no qual a corte entrou para ser coroada. Sem recursos financeiros para mandar confeccionar uma coroa, a diretoria executiva da primeira FENAVINHO pediu emprestada a que a rainha da vindima de 1960, Ana Maria Casagrande, recebeu durante a realização do dia da vindima para coroar Sandra Guerra como imperatriz do vinho. A primeira-dama do município, Zilda Machado Rosa, foi quem colocou a coroa na cabeça de Sandra. O primeiro domingo de FENAVINHO teve a atenção do público dividida. Pela manhã, uma missa campal conduzida pelo bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Benedito Zorzi, reuniu milhares de pessoas no parque, antecedendo a abertura oficial da exposição industrial para o público em geral. Às 16 horas, as atenções se voltaram ao Estádio da Montanha, para a realização da tarde esportiva, encerrando a programação das disputas das modalidades de esporte, vôlei, basquete, futebol e bolão, iniciadas em outubro de 1966. A atração da tarde esportiva era o amistoso entre o Clube Esportivo e o Esporte Clube Internacional. A partida levou milhares de torcedores ao estádio para prestigiar o confronto vencido pelo Colorado de Porto Alegre pelo placar de 4-1. Já coroada, a Imperatriz do Vinho, Sandra Guerra, assistiu à partida que foi gravada pela TV Piratini, Canal 5 de Porto Alegre, e transmitida por 7 emissoras de rádio. Quem comprava ingresso para entrar no Parque da FENAVINHO tinha diferentes opções de lazer. A exposição industrial montada dentro do pavilhão central apresentava 73 expositores, sendo 9 na área externa. Os expositores, em sua maioria empresas de Bento Gonçalves, aproveitaram a oportunidade dos 15 dias restantes do evento para promover seus produtos, possibilitando ao público conhecer a capacidade e tecnologia da indústria local em variados segmentos. Dentro do pavilhão, uma atração diferenciada foi a Enoteca, com a exposição de quase 1000 garrafas de vinho enviadas por diferentes indústrias vinícolas brasileiras. Para a alegria do público infantil e também dos adultos, um parque de diversões com atrações como roda gigante, chapéu mexicano, carro-choque, carrossel voador, trem fantasma, conjunto de aviões dirigíveis, globo da morte com motociclistas e barracas com diferentes jogos, funcionou durante as 2 semanas da festa. Durante todas as noites houveram apresentações artísticas na área externa do parque. Os Centros de Tradições Gaúchas, CTG,
Laço Velho e Gaudério Serrano, as bandas Municipal e Santa Cecília, Faria Lemos, o Coral Polifônico Aparecida e artistas amadores de Bento Gonçalves estiveram se apresentando no lugar conhecido como Palco Show. A compra do ingresso para entrar no parque dava direito a cada pessoa retirar uma lembrança da Fenavinho oferecida pela organização do evento. Com auxílio de diferentes empresas, foi possível entregar uma embalagem de isopor contendo uma garrafa de vinho de 125 ml. O brinde era retirado em um espaço onde foi construída uma pipa de vinho em madeira com capacidade de armazenamento de 30 mil litros. Algumas pessoas saíam do parque e pagavam novamente o ingresso com o propósito de levar para casa mais de uma garrafa. A área externa, com amplo espaço para estacionamento de carros e ônibus, também tinha lugar para o público descansar no bosque, onde podiam apreciar a paisagem com vista para o Barracão e Vale do Burate. Como opção de almoço, além das pessoas poderem comer em meio às árvores do bosque, havia o restaurante situado no parque, o qual foi arrendado por Antoninho Coser, que fez funcionar no lugar uma churrascaria. Para garantir o fluxo de bom público durante todos os dias da Fenavinho, a diretoria executiva organizou um calendário de visitas oficiais. Em dias de semana, os municípios no entorno de Bento Gonçalves tinham recepção exclusiva para autoridades e pessoas vinculadas ao universo do vinho. Comitivas de Antônio Prado, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé, Nova Prata, São Marcos e Veranópolis foram recepcionadas com um coquetel em datas separadas, valorizando o prestígio de cada cidade em visitar o evento. Palco para eventos de diferentes entidades, a Fenavinho foi destino para participantes de 8 agendas especiais. Reunião da Associação dos Diretores de Jornais do Rio Grande do Sul, ADJORE. Visita de diretores de estabelecimentos bancários existentes no Rio Grande do Sul. Reunião do presidente do Banco Central do Brasil com empresários da indústria do vinho. Encontro das associações gaúchas dos antigos alunos maristas. Reunião da seccional médica do Vale do Rio das Antas. Reunião de gerentes da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE. Abertura da jornada odontológica da Academia Brasileira de Odontologia do Rio Grande do Sul, a Borges, Seção Vale do Rio das Antas, e encontro dos ex-alunos da Escola Normal Nossa Senhora Medianeira. A entrega de prêmios aos agricultores participantes da exposição de uvas, seguido de almoço em um dos 2 andares da parte frontal do pavilhão central do Parque da Fenavinho, foi outro acontecimento de expressiva ida de pessoas ao lugar onde acontecia a festa, que por muito tempo sua existência era motivo de desconfiança da comunidade bento-gonçalvense. Organizada em um dos prédios do Colégio de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves, na Avenida Osvaldo Aranha, a exposição de uvas mobilizou as famílias a mostrarem o resultado do trabalho no cultivo da videira. Diferentes ações de incentivo à participação no evento foram promovidas pela comissão responsável. Uma publicação com instruções de preparo e colheita dos cachos foi distribuída na cidade. Para fazer parte da amostra, era necessário ter no mínimo 500 pés de uvas viníferas ou 200 pés de uvas de mesa. O anúncio de entrega de diploma de participação e prêmios aos 3 primeiros lugares animou os agricultores em aderir à iniciativa daquela que se tornaria a maior exposição de uvas de Bento Gonçalves até então. Com participação de quase 500 famílias, que deveriam entregar 5 cachos de cada variedade a ser exposta, a imprensa anunciou a exposição com 60 mil cachos de uva. Quem visitou, pôde observar cachos das variedades Aligoté, Alphonse Lavalée, Barbera, Bonarda, Cabernet, Canaiolo, Clairette Blanche, Clairette de Die, Corniola de Milazzo, Couderc, Isabel, Jacques, Golden Queen, Merlot, Moscato Branco, Moscato de Hamburgo, Moscato Rosado Argentino, Niágara Rosa, Regina Margarida, Riesling, Otelo, Rosaque Rosado, Peverella, Pirovano 42, Pirovano 65, Sangiovese, Seibert, Trebbiano, União Village e Zeperina. A grande atração da festa, o vinho encanado. Com uma impressionante produção de 52 milhões de litros de vinho elaborada em território bento-gonçalvense anunciada pela Prefeitura no ano de 1966, aliada ao baixo consumo e o consequente estoque acumulado nas vinícolas, a diretoria da Fenavinho propôs uma iniciativa surpreendente para promover o vinho e tornar a festa atraente.
vinho de graça nas ruas durante todo o período de evento. A informação transmitida à imprensa na festa da Cumeeira, em novembro, e que foi motivo de desconfianças pela excepcionalidade do fato, tornou-se realidade desde o primeiro dia de Fenavinho, em fevereiro. Essa atração desafiou a Comissão do Vinho Encanado, chefiada por Ibanor Milan e auxiliado por Vitalino Nichetti e uma grande equipe. 3 tendas foram montadas na extensão da Rua Marechal Deodoro para servir vinho branco e tinto à população. Todo o produto era oriundo da cooperativa Aurora. Armazenado em tanques de inox, colocados na carroceria de caminhões, era transportado da matriz da empresa na Rua Olavo Bilac até o centro. Dos tanques, o vinho era bombeado para pipas de madeira de 200 litros cuidadosamente colocadas no 5º andar do edifício Milan, em obras. Mangueiras transparentes desciam do prédio e, penduradas em postes, conduziam o vinho até as tendas. Para servir o vinho em uma temperatura não tão quente, uma serpentina coberta com gelo ficava escondida dentro de uma outra pipa, na qual estava fixada uma torneira. Não era necessário qualquer tipo de voucher para quem se aproximasse da tenda ser servido. Bastava colocar o copo embaixo da torneira e sair bebendo. Algumas pessoas chegavam a levar garrafões para serem abastecidos. Autoridades locais, como o delegado, juntamente com o clero, demonstraram aflição com a distribuição gratuita de vinho no centro de Bento Gonçalves, afirmando que acidentes poderiam ocorrer pelo potencial consumo em exagero de algumas pessoas. Essa foi uma peculiaridade que fez a organização da Fenavinho solicitar a produção de um vinho com graduação alcoólica máxima de 8 graus. E como projetado pela diretoria, o vinho distribuído gratuitamente no centro da cidade foi o diferencial da festa e responsável pelas pessoas fazerem de Bento Gonçalves destino de viagem entre os dias 25 de fevereiro e 12 de março de 1967. De carro, ônibus ou trem, milhares de visitantes chegaram à cidade, beberam e foram embora com uma excelente impressão da nova festa estadual que se fazia nascer. A despesa pelo fornecimento do vinho gratuito foi paga à cooperativa Aurora pelas demais vinícolas existentes na cidade por meio de um cálculo que levava em consideração a quantidade de uva recebida por cada uma das cantinas. Do volume total de quilos colhidos, cada empresa representava um percentual, que serviu de parâmetro para as vinícolas pagarem a sua cota em dinheiro ou em litros de vinho. A visita de Assis Chateaubriand a Bento Gonçalves. Inserida na programação oficial da Fenavinho, a passagem dos 20 anos de fundação do Aeroclube Bento Gonçalves contribuiu para o engrandecimento do evento. As comemorações iniciaram no dia 4 de março, sábado à noite, com a escolha de Maria Célia Carvalho como nova rainha do Aeroclube, substituindo Lisete Giacomazzi. O baile no Clube Ipiranga com show do conjunto musical Arpege antecedeu a festa aviatória de aniversário, programada para o dia seguinte. O tempo ensolarado contribuiu para a vinda de quase 50 aeronaves, representantes de 30 clubes de aviação de diferentes cidades do Rio Grande do Sul e um participante do Uruguai. Com coordenação geral de Plínio Jorge Calef, a festa aviatória teve demonstração de aeromodelismo e voo à vela, planador, saltos de paraquedas, evolução de helicóptero e revoada coletiva de aviões. A reunião de aeronaves pousando e decolando na pista de terra do antigo Campo da Aviação, no bairro São Bento, reuniu milhares de pessoas, conforme anunciado em vários órgãos de comunicação gaúchos. Se não bastasse a grande quantidade de aviões e público que prestigiaram o encontro aeronáutico, a grandeza do evento foi multiplicada com a visita do dono da primeira grande cadeia de comunicação social do Brasil, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Proprietário dos Diários Associados, império que chegou a possuir 34 jornais, 36 estações de rádio, 18 emissoras de televisão, 5 revistas e uma agência de notícias, o homem mais conhecido por Assis Chateaubriand veio a Bento Gonçalves a convite do empresário Carlos Dreher Neto, frequente anunciante de publicidade nos meios de comunicação dos Diários Associados. A relação da Dreher com Chateaubriand era tão íntima que a empresa tinha em sua produção, desde outubro de 1964, um rótulo de vinho com referência ao empresário, batizado de Velho Capitão, e engarrafado especialmente para a recepção no Brasil ao presidente da França, o general Charles de Gaulle.
O vinho foi lançado oficialmente em abril de 1965, em São Paulo, onde o empresário Carlos Dreher entregou uma placa de ouro a Chateaubriand, homenageando-o com o vinho. Criador da campanha nacional de aviação na década de 1940, que se constituía na doação de aeronaves a aeroclubes, Chateaubriand era reconhecido como patrono da aviação aerodesportiva nacional. Como forma de reconhecimento à sua iniciativa em prol do desenvolvimento na aviação nacional, o Aeroclube Bento Gonçalves batizou o hangar de Assis Chateaubriand. Recepcionado pelo presidente do Aeroclube anfitrião, Edir Sérgio Variani, o empresário chegou a Bento em um avião bimotor e participou de um almoço no hangar, no qual foi servido churrasco. Depois, visitou as dependências da empresa Dreher, onde inaugurou um destilador na companhia de Helena Harley Lundgren, filha do capitão de indústria Arthur Lundgren, fundador da Casas Pernambucanas. Chateaubriand não visitou o pavilhão central da Fenavinho, mas recebeu os cumprimentos do presidente da diretoria executiva, Moisés Miquelon, que afirmou ser muito honrosa a visita do empresário a Bento Gonçalves durante o período no qual se realizava a festa. Com 74 anos de idade e saúde debilitada, em razão de um acidente vascular cerebral, AVC, Chateaubriand veio ao Rio Grande do Sul para cumprir a agenda em diferentes solenidades. Precisando se deslocar em cadeira de rodas, sua comitiva tinha 5 enfermeiros responsáveis pelos cuidados médicos pessoais, além de personalidades do universo artístico, político, social e financeiro do Brasil. Desfile de carros alegóricos antecede fim da festa. No último dia de Fenavinho, 12 de março, a diretoria executiva programou o desfile de carros alegóricos. Sabedores de que o vinho habitava a cultura da humanidade como bebida do pecado, a diretoria pediu auxílio ao padre Ernesto Mânica para escolher passagens bíblicas nas quais o vinho estivesse em evidência, desconstruindo a imagem negativa que pairava sobre a bebida. Confeccionados pela Paróquia Cristo Rei, Capela da Garibaldina, Escola Normal, Cecília Meireles, Ginásio Estadual, Mestre Santa Bárbara, Irmãs Pastorinhas, Ginásio Sagrado Coração de Jesus, Ginásio São Roque, Colégio Nossa Senhora Medianeira, Colégio Nossa Senhora Aparecida, Juvenato São Carlos, Juventude da Capela Santo Antão, Escola de Enologia e Viticultura, Estação de Enologia. 15 carros participaram do desfile iniciado na Rua Olavo Bilac, com passagem pela Doutor Antônio Casagrande, Benjamin Constant e Marechal Floriano, encerrando na Marechal Deodoro. Puxados por tratores, os carros eram compostos de centenas de voluntários ricamente trajados para representar o tema do desfile, o vinho e a Bíblia. Milhares de pessoas se aglomeraram nas ruas, apesar da fina chuva que dava ares de mau tempo na cidade. Com a animação das bandas Araújo Viana, do Colégio Aparecida e do Ginásio Nossa Senhora da Conceição, de Guaporé. O desfile também teve a participação de cavalarianos dos CTGs Laço Velho e Gaudério Serrano. Inspirado no Carnaval de Nice, na França, um grupo de 10 pessoas desfilou fantasiado com cabeças gigantes de boneco, representando a corte do deus do vinho na mitologia romana, Baco. Como forma de agradecimento pelo envolvimento da comunidade na construção da festa, foram distribuídos 10.000 quilos de uva ao público que prestigiou o desfile. Última atração antes do encerramento da festa, ocorrido às 22 horas de 12 de março, com um espetáculo pirotécnico no Parque da Fenavinho. Após 16 dias de intensa movimentação na cidade, na qual tudo e todos giravam em torno da Festa Nacional do Vinho e exposição industrial, o brilho dos fogos de artifício estourados no céu de Bento Gonçalves representaram mais do que um fim de evento. Iluminaram um novo caminho a seguir projetado pelo altruísmo da Fenavinho.